Olá, vim falar um pouco sobre a explicação geral da comparação entre as estratégias de gerenciamento do espaço livre. Bom, este trabalho tem como finalidade analisar e comparar duas técnicas como muito utilizadas para gerenciamento do espaço livre e em sistemas de arquivo, que é o bitmap e os listas encadeadas. E a proposta é simular em um ambiente controlado como cada método se comporta durante as operações de alocação e liberação nos blocos de disco. E para isso, né, a gente criou um modelo que executa uma sequência de operações aleatórias e registra métricas como a quantidade de passos necessários para encontrar o espaço livre e o comportamento do disco ao longo da operação. Aí, a partir da simulação, buscamos compreender de forma prática as vantagens e as limitações, né, da estratégia, mostrando que não é apenas como elas funcionam internamente, mas também em situações que cada um se torna mais eficiente. E a visão geral, né, o objetivo do trabalho é oferecer uma visão clara e comparativa do impacto que essa técnica tem no desempenho de um sistema de arquivo. Bom dia, me chamo Lícia e eu vou explicar um pouco sobre o gerenciamento por bitmap. Então, o bitmap funciona como uma tabela de controle onde cada posição representa um bloco da memória. A alocação e a liberação serão alguns dos métodos que nós implementamos aqui, que eu vou dar uma explicadinha breve e basicamente são feitas as alterações dos bits de 0 para 1 e de 1 para 0. O bit 0 representa que esse espaço de endereço está livre para uma alocação de algum bloco, e o 1 representa que esse espaço não está livre, que ele já é, que, que tem algum bloco já alocado. Então, assim que iniciamos a nossa classe, temos como primeiro passo gerar todos os blocos como espaços livres e registrar o tamanho total desses blocos. Falando um pouco sobre a função de alocação, o parâmetro principal dela seria o size, que representa o tamanho a quantidade de blocos consecutivos em que eu preciso alocar. Então, são necessárias três variáveis auxiliares, sendo elas os steps, o start e o count. Então, a ideia dessa alocação seria fazer uma varredura por todo o bitmap, onde eu encontre um espaço livre que caiba todos os blocos que eu preciso alocar de forma consecutiva, uma seguida da outra, em que eles fiquem juntos em um mesmo espaço de blocos, né, digamos assim. Então, aqui iniciamos a varredura. Se encontrarmos um espaço livre e a nossa start ainda não tiver começado, esse passa a ser o novo espaço, o novo endereço, uma possível possibilidade para essa nossa alocação. E o count recebe mais um. Se esse count chegar no tamanho que eu preciso, significa que beleza, o meu, o, a minha alocação, o que eu preciso alocar, cabe nesse bloco que eu estou varrendo. Então, os bits passam a ser iguais a 1, ou seja, que foi alocado. Se nada disso acontecer, significa que o bloco não está livre. Então, tudo bem, eu zero as minhas variáveis e inicio novamente. Agora, falando um pouco sobre a liberação. Nesse método que nós implementamos, não é feito nenhuma reorganização quando é feito a liberação. Então, tudo que nós fazemos é verificar se esse valor aqui está ok de alocação. Então, nós pegamos o start e o size necessário e fazemos uma varredura a partir do start com o tamanho final do size, passando bloco por bloco e alterando o bit deles por 0, ou seja, tornando esses espaços vazios. Agora falando um pouco sobre os resultados que esse bitmap gera,
Quanto a essa nossa função de alocação, o tempo dela é linear, pois, independente de qualquer coisa, ele precisa fazer a varredura por todo o bloco. Se por acaso eu encontrar lá no final um espaço livre, ela já vai ter sido percorrida a memória inteira. Então, esse tempo em memórias muito grandes pode ser bem prejudicial. Ela diminui o overhead, mas a fragmentação dela é interna e é um ponto bem relevante, pois não é feito, como eu falei aqui, não é feito nenhuma reorganização da memória depois da liberação dos blocos. Então, pode ser que gerem buracos difíceis de serem preenchidos. Por exemplo, buracos pequenos podem ser mais difíceis de serem preenchidos. Então, foi isso, os resultados da simulação nós veremos um pouco mais para frente, mas já dando um pequeno spoiler, o bitmap não é uma boa avaliação, não é um bom gerenciamento comparado com a nossa lista encadeada. Bom, vou explicar como foi que a gente fez a implementação da lista encadeada. Inicialmente, a gente cria essa lista e aqui na função de alocação tem o atributo relacionado aos passos e esse vetor vai guardar os blocos que estão sendo alocados. E aí, no gerenciamento por lista encadeada, os blocos que vão ser guardados, digamos assim, eles são blocos livres, porque no vetor só vai ser guardado blocos livres. E quando um processo vai pedir espaço, como é o caso daqui, os primeiros blocos disponíveis vão ser retirados dessa lista, né, no append, e vão ser alocados. Quando atinge o tamanho do vetor alocado, atinge ao tamanho da lista, significa que já atingiu o tamanho solicitado, então ele vai parar. Aqui é o caso quando não dá para alocar tudo, ou seja, os alocados é menor que o tamanho disponível, e aí vai dar uma falha. E aqui é o caso quando faz a remoção do bloco, quando é necessário, né? O processo pede. E aqui retorna os alocados e a quantidade de passos, e essa função é para liberação dos blocos. Ele vai retirar os blocos da lista e vai devolver de forma ordenada. Bom, aqui a gente vê o resultado da nossa simulação. A gente fez aqui com 50 blocos aleatórios, 50 blocos, 20 operações aleatórias de alocação e liberação repetidas em 3 execuções. E aí foi feita a execução nos 3 vezes, né? E aí no final a gente colocou para ele dizer o resultado médio das execuções. No bitmap ele colocou uma média de passos de 50,33 e na lista 26,33, o que indica um desempenho obviamente superior nesse cenário específico. Os resultados sugerem que, para o padrão da carga adotada na simulação, tamanhos de requisição pequenos entre 1 e 5 blocos e distribuição aleatória das operações, a lista encadeada foi mais eficiente para localizar rapidamente blocos livres, mesmo sem garantir contiguidade física no disco. Já o bitmap, embora seja conceitualmente vantajoso para encontrar áreas contíguas de blocos e seja amplamente usado em sistemas de arquivos reais, acabou realizando mais verificações de posição, o que se refletiu em um número maior de passos de busca neste experimento.